parábola do semeador, dentre tantas coisas, né, que podemos tirar aqui, tantos bens espirituais, né, desta parábola, tantas coisas. Mas percebemos as últimas palavras do Evangelho de hoje, quando Jesus se refere àquele então que dá fruto. Jesus diz assim: por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom. Ou seja, um terreno para ficar bom, aqueles que cuidam de alguma plantação, ou que mesmo que cuidam de flores, por exemplo, sabem como tem que trabalhar a terra, então, para que aquela flor, aquele fruto, né, possa crescer, né, possa germinar de fato aquela semente. E aquela terra tem que ser trabalhada, né, tem que ser tirado as pedras, retirado os espinhos, tem que amassar aquela terra, né, que muitas vezes dura, tem que ser trabalhada. Ou seja, a nossa alma, o nosso coração, muitas vezes tem que passar por esse processo. Nós temos que retirar então do nosso coração aquilo que atrapalha a palavra de Deus adentrar no nosso coração, na nossa alma. Ou seja, tirar as pedras, os espinhos, a nossa própria vontade, os pecados que cometemos, às vezes de forma corriqueira e nem percebemos, ou seja, lutar contra eles. Claro, contra os pecados mortais, primeiramente, lutar fervorosamente contra eles, decididamente, ou seja, confessar com frequência, para ir preparando, retirando os pedregulhos, retirando os espinhos que atrapalham essa palavra de Deus cair em nosso coração, porque ela sempre vai cair. O Senhor está semeando aqui em nossos corações, como está semeando e semeia a cada Santa Missa, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, a cada vez que rezamos, o Senhor vem semear a nossa alma. Nós temos que preparar então esse terreno, que muitas vezes tem que passar pelo sofrimento, de ir marcando, de ir machucando mesmo a terra, para que ela possa ficar pronta para receber a semente, para que possa de fato dar frutos. De São José, a qual fazemos memória hoje, podemos dizer que é um exemplo daquele que preparou o terreno do seu coração. Porque quando a palavra de Deus caiu em seu coração, ele com prontidão respondeu a palavra de Deus. Ele respondeu à vontade de Deus, porque não havia nada entre ele e Deus. Ou seja, não tinha nenhuma vontade própria. Havia uma luta profunda contra o pecado, por isso o castíssimo São José, o homem mais puro, podemos dizer, que pisou nesta terra, claro, depois de Jesus. Castíssimo São José, o terror dos demônios, ou seja, soube enfrentar com humildade, porque Satanás é aquele então o soberbo, que quis ser como Deus. Como vencemos ele? Pela humildade. Ou seja, Satanás com certeza não chega perto de uma alma completamente humilde, porque como diz Santa Teresa de Jesus, o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio demônio, como ao próprio Deus, desculpa. Ou seja, se permanecemos unidos, deixamos Deus então e então preparando a terra do nosso coração. Ou seja, utilizar-se dos sofrimentos que passamos, das penúrias, para deixar Deus trabalhar então na terra da nossa alma, para que quando então essa semente for cair nesta terra, possa dar muitos frutos. Muitos frutos que muitas vezes não são extraordinários, mas ordinários, né? Como falamos de São José, os frutos na vida de São José, muitos deles são sobrenaturais, são grandiosos, mas pensemos o dia a dia, na carpintaria de São José, as coisas mais simples que ele fazia, já não só, né, a saída, mesmo naquele caminho da saída fugindo de Herodes, quantas coisas ele não passou ali, que de forma ordinária então foi vivendo aquilo, a vontade de Deus, no dia a dia, na presença da Virgem Maria e na presença de Jesus. Como não viveu esse homem, que nunca deixou de trabalhar a terra do seu coração, nunca parou de deixar que Deus arasse então o seu coração, e essa palavra então produziu muitos frutos, e chegamos até hoje, ouvindo então, falar de São José, mesmo ele não emitindo palavra alguma, nós o ouvimos até hoje, porque a sua vida, no dia a dia, no cotidiano, na sua entrega total a Deus,
é um exemplo para nós. Mais do que, por exemplo, palavras que ele poderia dizer, ele deixou o seu exemplo para nós, de seguir de forma definitiva, sem voltar atrás ao Senhor. Quando o anjo deu a ordem, ele não pestanejou, foi para obedecer a Deus e não voltou atrás, foi até o fim na obediência. Que possamos, então, com a ajuda do nosso patriarca São José, a cada dia viver as coisas mais ordinárias do nosso dia a dia com um olhar sobrenatural, deixando Deus trabalhar na nossa alma para que possamos produzir muitos frutos de santidade.